É verdade, depois de termos acompanhado, estimado ouvinte, esta linda canção da jovem Savannah, is here. Ele está aqui. Ele está aqui para ajudar os dois casos. E eu conto contigo, estimado ouvinte. O primeiro caso trata-se do jovem. Ele disse: eu sou servo de Deus, pastor. Tem coisas na minha vida que não me ajudam. Eu tento lutar para ter uma boa relação com Deus, mas não consigo. Eu estou preso no vício da pornografia e também da masturbação. E além disso, o vício do dinheiro. Pastor, eu não consigo avançar. Estou cansado, não aguento mais. Me ajudem, por favor. Como é que eu faço para sair deste vício? Este é o primeiro caso na nossa mesa. Já o segundo caso trata-se de uma irmã. Eu vivo maritalmente, dizia ela, há 2 anos, pastor. Estou na casa dos 40 e tive dificuldade de alcançar. Estou grávida agora e uma gravidez de risco, mas o meu marido é alcoólatra, pastor. Eu não aguento mais, já não suporto. Eu estou a pensar em desistir desse casamento, porque também na igreja eu já não faço parte da comunhão da mesa. Pastor, estou a pensar em desistir do casamento. O que é que vocês me dizem na sala radiofônica? Ajudem-me, por favor. Estimado ouvinte, são os 2 desabafos que nós temos hoje. Já pode ligar agora. 9430533, 9900433. E o pastor Mateus Francisco está aqui para te ajudar a colocar no ar a tua opinião, a tua ajuda. Venha, venha, salva uma vida. Ajuda alguém que está a sofrer nesse momento. Filipe de Brito está comigo na técnica. Alô, alô, já tenho alguém em linha? Sim, senhora. Alô, boa tarde. Boa tarde, pastor. Boa tarde, minha querida mana. O teu conselho vai para o primeiro caso ou o segundo? Até que eu estava a tentar ligar faz tempo e não conseguia. Ah, infelizmente, minha mana, agora perdeste. Só este momento é para quem vai aconselhar os 2 casos. Por dia, o pastor Mateus, na terça-feira, só temos 2 casos. Sinto muito. Tá bom. Vamos então à procura, Filipe, de mais alguém que está disponível. Esta é a 98.3 em FM. É a emissora metodista de Angola, Rádio Cairós. Este é o programa Sala Radiofónica com o pastor Mateus Francisco. É verdade, 9430533 é o nosso número. 9900433. 2 casos estão na nossa mesa. Filipe de Brito está disponível para atender o teu telefonema e deixar aqui a tua opinião bíblica, oração, conselho para os 2 casos. O primeiro, já disse aqui, trata-se de um jovem que é servo de Deus, cristão, mas caiu na armadilha. O diabo pegou-lhe no vício da pornografia, da masturbação e também no vício do dinheiro. E ele sabe que isso está a tirar a paz, a intimidade com Deus. Ele não está bem, ele quer ajuda. O que é que eu tenho que fazer para que o diabo me largue e eu possa sair desses 3 vícios? Já o terceiro caso trata de uma irmã nossa que, infelizmente, o seu marido, que vive com ela há 2 anos, é alcoólatra. Está no mundo do álcool, o diabo lhe apanhou. E ela está com uma gravidez de risco e pensa deixar. Alô, boa tarde. Boa tarde, pastor. Boa tarde, meu mano. Vamos lá, a tua ajuda. Vai para o primeiro caso ou o segundo? Eu estou no primeiro caso. Sim, senhora, vamos embora. Deus escreve direto nas linhas tortas. Então, nós temos que ajudar o irmão a sair dessa situação. Porque muitos de nós nos apegamos a uma situação. Quando você está naquela situação, você está pegando naquela situação, você não consegue sair. Mas ele tem que meter tudo na mão do Senhor. Ok. O Senhor irá de lhe tirar desse caminho. O diabo é tudo. É isso. O diabo não gosta do Filho de Deus que caminha diretamente. É como o pastor tem dito, o caminho estreito, o caminho largo. Mas não está no caminho largo. Então, para entrar no caminho estreito, é preciso ter
muita luta. Então nós vamos orar por ele, porque ele está no caminho certo. Essa é a minha conclusão. Muito obrigado, meu mano. Deus abençoe por ter participado e deixado aqui a tua opinião. Continuamos na Antena do Tempo da Graça, emissora metodista de Angola. Antena do Tempo da Graça é Rádio Kairos 98.3 em FM. É verdade, é sala radiofônica. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde, meu mano. Sim, senhora. O teu apoio vai para o primeiro caso ou o segundo? O meu apoio vai no segundo caso, pastor. Sim, senhora, da nossa mana. Vamos lá. Ligou Tais todo o tempo. Primeiramente é entregar na mão de Deus. E depois o segundo era não ter o foco em dizer que é gravidez de risco. Porque quem pode pensar que é risco é Deus. Só. Nós, como ser humano, não podemos meter o risco à frente. Entregamos primeiro tudo à mão de Deus, meditar, tudo aquilo que ele pensa. E o marido é continuar, porque há pessoas que são empurradas no mundo de álcool, muitas das vezes não é por vontade própria, mas é tudo em continuarmos a entregar na mão de Deus. Eu sinto muito porque tem alguém que nós enterramos há 6 meses atrás. Nossos sentimentos. Aconselhamos, mas quando tudo entregamos primeiro a Deus e depois o segundo, mesmo que é risco, mas nós não podemos meter em segundo ou em terceiro risco. Quem pode saber ser risco é só Deus. É que eu aconselho o segundo caso da irmã, entregarmos na mão de Deus e tiramos o risco. Sim, à frente. Muito obrigado. Eu aconselho o segundo caso, senhor pastor. Muito obrigado. Deus abençoe, meu mano, por ter dado esse espaço, esse tempo e gastado o seu saldo para ajudar a tua irmã. Esta é a emissora metodista de Angola. É o programa Sala Radiofônica, um programa com audiência, que foi líder de audiência no tempo da Covid, naquela época em que as casas estavam todas elas lotadas e não havia espaço para ir para a igreja, mas nós estávamos aí contigo e permanecemos até hoje. Eu não é Felipe, nós estamos aqui, essa dupla já fez barulho naquela época e queremos continuar a fazer barulho na tua casa, mas só que hoje é para salvar vida. 9430533, 99004313. 2 casos estão na nossa mesa. O primeiro, jovem que quer sair do vício que o diabo colocou na sua vida. Alô, boa tarde. Boa tarde, pastor. Boa tarde, meu mano. Teu conselho, vai para o primeiro caso ou o segundo? Vai para o primeiro caso. Sim, senhora, vamos lá. Na verdade, o primeiro caso do jovem, eu digo que somente o Espírito Santo pode nos indicar e pode nos dirigir como nós podemos ser na vida cada dia. Portanto, ele não deve se empenhar muito na questão do telefone, da internet, mas sim olhar primeiro a Deus e pegar sempre diariamente a Bíblia, porque ele é o nosso caminho e ele é que nos dirige, é que põe-nos à mente o Espírito Santo. E eu digo que ele deve ler sempre o livro de Gálatas 5, seu versículo 16 adiante. Aí tem umas passagens muito, mas muito reflexivas, em que ele vai entender que, afinal de contas, na vida não é conforme ele pensa. Então, é necessário que a gente primeiro tenha o Espírito Santo em si, para que ele possa nos conduzir e nos guiar. E os nossos pensamentos malignos, ali vai, então, se afastar cada vez mais. Então, é isso aqui. Muito obrigado. O jovem que lá está a se empenhar nessas situações deve sempre meditar sempre diariamente. E aí verá que todas essas coisas vai passando devagar e aí vai seguir o rumo para a condenação celestial. Sim, senhor. Muito obrigado, meu pai. Deus abençoa. Pode acompanhar o nosso programa no site radiocairozangola.ao, www.radiocairozangola.ao, e aí você vai ouvir a nossa programação total. Esta é a Antena do Tempo da Graça, emissora metodista de Angola, sala radiofônica. Hoje está no ar do desabafo. Uma irmã nossa que gravidez de risco, o marido é alcoólatra. Ela pensa em abandonar o marido. E o que é que eu faço? Por favor, me ajudem. Vamos embora. Há mais alguém, um servo de Deus ou serva de Deus? Alô, boa tarde.
Boa tarde, pastor Matheus Francisco, Mãe Maria Gomes. Mãe Maria Gomes, vamos embora. Tua ajuda, primeiro caso ou segundo? É o segundo caso, seu pastor. Faz favor. O segundo caso é que teve a gravidez de risco. Uhum. A irmã não coloca isso na mente. Deus é quem sabe, como o irmão já acabou de dizer. Ele confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Essa passagem encontramos no Salmo 125, seu verso 3. Ele não coloca isso na mente, apenas obedeça que os médicos estão a dizer. Mas colocar isso na mente, eles não colocam isso na mente. Deus é todo poderoso, ele não pode se abalar. Essa é a minha contribuição, seu pastor. Obrigado, minha mãe. Muito obrigado. Esta é a antena do Templo da Graça, emissora metodista de Angola. És cristão, tens possibilidade de ligar agora? Liga e salva uma vida. Há mais alegria quando você gasta o saldo para salvar vida. É isso aí. A quem está a gastar o saldo agora para fofoca, mas você vai gastar o saldo para salvar vida. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. 9430533 é o nosso número. 9900433 também é o nosso número. Esta é a emissora metodista de Angola. Toda semana, segunda, terça e quarta, o pastor Mateus está aqui. Segunda com Hora do Evangelho. Hoje é Hora do Desabafo. Alô, boa tarde. Boa tarde, pastor. Boa tarde, meu mano. Vamos lá, tua ajuda. Vai para o primeiro caso ou o segundo? Estou no segundo caso. Sim, senhora. Eu tenho o meu depoimento por dar que a irmã não abandona o irmão que é o alcoólatra. O que tem que fazer é orar a Deus, lhe meter na mão do Senhor. Porque tem um ditado que diz assim, quem dá corrida a um maluco, se o maluco está despido, você também não pode se despir, porque ninguém vai dar conta quem é o maluco. Então, ela tem que meter o irmão na mão do Senhor. E parte do princípio, Deus já lhe deu uma bênção que ela nunca se concedeu e nesse preciso momento ela está concedida. Aquilo é uma graça do Senhor. Então, ela também tem que dar graças a esse irmão, lhe meter na mão de Deus e o Espírito Santo esteja com ele. Em nome santo de Jesus. Essa é a minha contribuição. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu irmão. Esta é a emissora metodista de Angola, programa Sala Radiofônica. Hoje é a rubrica Hora do Desabafo Espiritual. Aqui é o pastor Matheus Francisco, o Filipe de Brito está comigo na técnica. Esta é a dupla que vai contigo até a hora 15, quase lá. Alô, boa tarde. Boa tarde, pastor Matheus. Boa tarde, meu mano. Vamos embora. Tua ajuda, vai para o primeiro caso ou o segundo? Vai para a senhora que se encontra concebida. Sim, senhora, é o segundo caso. Daqui fala o senhor Claudino Mateus. É para dizer à irmã que tenha fé que a partir do momento que Deus permitiu que ela venha a estar concebida, deixa de ser uma gravidez de risco. E para o esposo que está no mundo da bebida, que ela vai orando. Eu sou um dos exemplos que as orações ajudaram-me tanto. É verdade. Porque ela não pensa que o marido está naquela situação, deve abandonar, não. Ela deve continuar com ele, que é para amanhã contar história neste mesmo filho que ela carrega. Sim, senhora. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus abençoa. É verdade, estamos na reta final. Vamos receber mais duas contribuições e depois o pastor Matheus Francisco vai fazer também as breves considerações e o apoio. É 943-05-1313. É o número da salvação aqui na antena do Tempo da Graça. Alô, boa tarde. Infelizmente, vamos continuar. Pode acompanhar-nos no site www.radiocairozangola.ao e está no ar. Essa é a antena do Tempo da Graça e Rádio Cairoz 98.3 em FM. Liga para nós e deixa a tua contribuição, salva uma vida, apoia alguém. Levanta, 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 liga. E você não sabe o bem que tu vais fazer ao ligar, ainda que for dizer eu vou orar por ti. É muita coisa no reino de Deus. Alô, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, meu mano. Faz favor, a tua contribuição vai para o primeiro caso ou o segundo? Vai para os dois. Os dois. Vai começar com o primeiro. Vamos embora.
Não percebi. Vai começar com o primeiro caso. Sim, O primeiro trata-se do jovem que está com um problema do vício da masturbação, pornografia e dinheiro. E ele reconhece que isso está a impedir que ele continue a ter uma boa relação com Deus e não sabe o que fazer. E ele precisa sair dessa situação. Como lhe ajudarmos? Sim, então, na verdade, nada que é difícil neste mundo. Aliás, nada que é fácil. Não existe nada que é fácil. O diabo, ele anda muito atrás daqueles que buscam Deus de verdade, para ele deixar cair e para acusar Deus. Então, neste caso, na Bíblia, Isaías 31, verso 10, diz, mas eu estou contigo. Então, se o Deus está conosco todos os momentos, então o que essas duas pessoas devem fazer é dobrar o joelho por dia 3 vezes. Segundo a Bíblia, Daniel, quando teve os problemas na vida dele, ele fechava a casa dele e orava, dobrava o joelho por dia 3 vezes. Então, o que eles devem fazer é dobrar o joelho por dia 3 vezes e colocar os mesmos assuntos que eles passam na oração. Deus põe a mão na vida de todos aqueles que buscamos Deus de verdade e Deus sempre tem salvado os seus filhos. Agora, e outra coisa também, os dois, o irmão que tem problema de pornografia e a irmã quer abandonar o marido. Existe também uma coisa muito, muito forte nessa vida cristã que nós seguimos. Esses dois também devem jejuar sempre por dia, pelo menos uma vez, ou em uma semana 3 vezes. Às madrugadas, até as 4, até as 3, se eles quiserem. É tudo que eu tinha para... Muito obrigado, meu mano, muito obrigado. Deus abençoe por ter partilhado conosco esse espaço, esse tempo, este saldo. Esta é a antena do Tempo da Graça. Filipe de Brito. Há mais alguém aí? 943051313, 990041313. Este é o número da antena do Tempo da Graça para a sala radiofônica. Sim, senhora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu mano. O teu contributo vai para o primeiro caso ou o segundo? Meu contributo irá para os 2 casos. Sim, senhor. Okay. Começando com o primeiro caso do jovem, eu creio que o Evangelho do Nosso Senhor é bem explícito a nos dizer que aquele que se entrega completamente na mão de Deus, jamais Satanás consegue o arrebatar. Eu digo para este jovem, se ele obviamente quer sentir a presença de Deus na sua vida, com o vício que ele tem, conforme ele conseguiu se explicar na rádio, se a ser aberto com o pastor, então creio que se ele é obviamente cristão, tendo com o pastor e se explicando da mesma maneira que se explicou na rádio, ele vai encontrar a solução. Porque a Bíblia diz que se com a sua boca confessares e com o coração creres e deixares, então aí receberás a virtude do Espírito Santo. Essa é a solução para esse jovem. É ser aberto com aquele que lhe serve. Assim como começou com o pastor. Então, se fazer com o mais próximo onde ele costuma frequentar, vai encontrar a solução. E no segundo caso, na minha querida irmã, eu tenho a plena certeza que Deus nunca abandona ninguém. Queremos que ela tire esse preconceito de dizer que é gravidez de risco, pois quem tem Deus tem toda a solução na sua mão. Então, irmã, desejo coragem, ser forte, continue orando e continue buscando ajuda a Deus para que Deus molde o coração do seu esposo e consiga ganhar ele para Cristo, assim como Paulo aconselhou os crentes a não abandonarem os descrentes para conseguir ganhá-los para Cristo. Então, a minha irmã faça o mesmo para que um dia o nome do Senhor seja glorificado por causa da sua coragem e da sua persistência de não desistir do homem que você tem, apesar de ser bêbado, não ouvindo o conselho de ninguém.
Então, confie em Deus, dobre seu joelho, clame para Ele que a solução virá. Ok. Só meu contributo, pastor. Obrigado, obrigado, obrigado. Felipe, vamos encerrar agora. Vamos encerrar as nossas contribuições porque o tempo já não está a nosso favor. Na verdade, nós vamos voltar agora a relembrar o nosso irmão do primeiro caso, a tua especial atenção. Eu sirvo a Deus, dizia o nosso irmão. Tenho coisas na vida que me impedem de estar próximo do meu Deus. Pastor, eu preciso ter uma intimidade com Deus. Eu sei que está errado, eu quero deixar. Eu estou perdido na pornografia, na masturbação e no vício do dinheiro. Meu amado, os irmãos que passaram aqui disseram: Deus escreve direito em linhas tortas. Alguém disse isso. Ele tem que meter tudo nas mãos do Senhor. É o conselho que o nosso primeiro ouvinte disse para ti. Tu tens que deixar tudo nas mãos do Senhor. Deixa tudo na mão de Deus. Uma outra pessoa também passou aqui e disse que tu estás num caminho largo e tens que orar para sair do caminho largo e vir para o caminho estreito. Isto é o teu trabalho. Um outro ouvinte disse: leia Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante. E ele dizia: o Espírito Santo pode te dirigir. É só você querer. Um outro também passou e disse: nada é fácil neste mundo. E citou o livro de Isaías, não peguei bem o capítulo, e pediu que orasse 3 vezes ao dia, pela madrugada. Ou melhor, 3 vezes por semana. E alguém também passou e disse: confessa os teus pecados. Seja aberto com um líder espiritual, meu amado. E aqui vai o conselho do pastor Mateus, para acrescentar no que os meus irmãos e irmãs já disseram. Amigo, o diabo é muito inteligente. Se não fosse inteligente, ele não estaria até hoje a trazer problema na nossa vida e no mundo. Está provado que nós não temos capacidade espiritual para vencer o diabo. Mas alguém tem: Jesus Cristo. Só o facto de ter reconhecido que você está no caminho errado, isso já é um bom passo. É uma derrota para o diabo. Então você só precisa continuar a fazer isso todos os dias, todo momento. Onde é que o diabo te apanha? Sabe? Tu tens um telefone, smartphone, onde você consegue, no computador, acessar a internet e lá aproveitar a pornografia, que depois te leva para masturbar, e aquilo te dá os vícios para você poder fazer outras coisas com dinheiro. Então o que é que tu tens que fazer? Limita-te a reduzir a visita à internet. Fora da oração, que os meus irmãos já disseram, o ato de confessar, mas um exercício que tens que fazer durante o mês. Procura não fazer uso da internet. E procura evitar ver alguns filmes ou novelas onde há beijos entre mulher e homens. Procura evitar isso. E quando tiveres a andar na rua, procura olhar nas mulheres do pescoço para cima. Não olha do pescoço para baixo. Qualquer rapariga que você se encontrar com ele, concentra do pescoço para cima. Não olha do pescoço para baixo. É que o diabo já sabe onde é que está a tua fraqueza. Ele vai colocar toda a tua fraqueza. E lembra que nas ruas estão muitas meninas mal vestidas hoje. Eles vão te incitar logo. E quando você sentir a excitação, acabou. Você vai atrás da internet. Então estou a te pedir 2 coisas. Olha para uma mulher do pescoço para cima. Isso é, do pescoço para a cara dela só. Não procura olhar para baixo. Você vai ter problemas. Outro, procura durante o mês evitar usar internet. E o teu telefone mesmo.
Procura trabalhar com um telefone de botão. Compra um telefone de botão que não tem acesso à internet para um mês. Certo? E a outra coisa. Leia bastante a Bíblia. Ouça música. Vai para a igreja. Retira todos os teus amigos que falam de mulher, de sexo, de prazer, que apreciam as mulheres, só fazem comentário de mulher. Tira tudo isso. E se tu tens aí em casa algumas coisas, revistas, discos de pornografia, qualquer coisa, tira tudo aquilo, queima e destrói. E sempre que vier aquela vontade, aquele desejo de querer ver, você diz assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque o diabo está a me tentar mais uma vez. Seja feita a tua vontade. Bom, já a nossa querida irmã do segundo caso vive maritalmente há 2 anos. Tem cerca de 40 anos. Foi difícil alcançar, mas pela graça de Deus tenho uma filha e a minha gravidez é de risco. E o meu marido é alcoólatra, ele não ouve mais ninguém. Eu penso até em abandonar ele, porque até já não estou fora da comunhão. Pastor, como é que eu faço? Os meus irmãos e teus irmãos e irmãs que passaram aqui disseram: entregar na mão de Deus, minha irmã. Alguém passou e disse isso. Não pensa que é gravidez de risco. Continua com o teu marido. Pode ser que a vontade de Deus passa por aí. Uma outra pessoa disse: não coloca isto na mente. Confia no Senhor. Salmo 125, verso 3. Obedece e recebe a vontade de Deus. Obedece o que os médicos disserem. Outra pessoa disse: não abandona o teu marido. Ora por ele. Deus sabe o que faz. Onde Deus meter a mão, ninguém consegue impedir. Uma outra pessoa disse: tenha fé, Bana. Orar pelo teu marido. E deu o seu testemunho, que ele também estava nessa situação e agora foi vencido pelo Espírito Santo. Uma outra pessoa disse: jejuar por semana 3 vezes. Faça isso. Apesar do estado de mãe, tu precisas alimentar o bebê. Eu não sei se vale a pena ou não. A seguir, segundo caso, tira a ideia de gravidez de risco. Busca ajuda de Deus. Minha querida mana, lembra, o teu marido é alcoólatra. Se ele ficar onde está, vai para o inferno. O diabo já está a fechar a vida. E o diabo sabe que a mana tem possibilidade de ajudar o teu esposo. Por isso, ele está a fazer de tudo para acabar com o teu marido. Então eu te peço agora, por favor, não abandone o teu marido. O resto, os irmãos já disseram, gravidez de risco não é de risco se estiver na mão de Deus. Confia no Senhor. Ele estará contigo todos os dias. Então por que tu tens medo? Deixa isso nas mãos de Deus. E quanto ao teu marido, lembra dele. É a tua primeira bebê. É a tua criança. Você vai abandonar ela? Se você é filha do Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo está em ti. Aquele que ressuscitou morto, curou pessoas. Acha que esse teu Deus, se você tiver bem, uma boa intimidade com Deus e rogar pelo teu marido, esse Deus não vai agir? Olha que você, se for uma mulher abençoada, santa, esse alcoólatra ao lado da santa, tu achas que o diabo terá espaço? Seja uma mulher santa. E o teu marido será abençoado. E o teu bebê virá sem problema. Bom, esses são os nossos contributos que queríamos deixar ou queremos deixar aos nossos 2 ouvintes. Agora, nesse instante, eu quero pedir a vocês os 2, onde estiverem, e todos os nossos companheiros que ligaram para mim, ou ligaram para nós no programa, e até aqueles que não ligaram, onde estiver, se há possibilidade de orar com o pastor Mateus a favor desses 2 casos, vamos orar agora. Eu vos peço agora, vamos interceder por estas 2 pessoas. Os 2 peregrinos estão com um problema no dia de hoje. Oremos a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Tu que criaste os céus e a terra, enviaste o Teu único Filho amado Jesus. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade na vida deste jovem, Senhor. Diabo apanhou ele, Pai, e arrastou-lhe para a estrada larga, Senhor.
Colocou-lhe, Senhor, o vício da pornografia e da masturbação, Senhor, e do dinheiro. Mas nós confiamos em Ti. Se ele teve a coragem nesta rádio ligar, Senhor, e implorar por ajuda, eterno Deus, é porque o Senhor já está a trabalhar. E então, eterno Deus, tira todos aqueles objetos, ó Pai, que o diabo está a fazer uso para arrastá-lo, Senhor, na lama. Mas hoje, pelo poder do Espírito Santo, Senhor, ouça a nossa súplica a favor desta alma, desta pessoa, Senhor. Espírito Santo, se ele está batizado, Senhor, volta para aquele templo e consagra este corpo, Senhor. Retira todas as forças satânicas, Senhor. O demônio da pornografia, Senhor, da masturbação, do vício do dinheiro, retira, Senhor, e coloca-lhe a tua graça no seu coração agora. Oh, Deus eterno, oramos pela nossa irmã, gravidez de risco, marido alcoólatra, Senhor. Oh, eterno Deus, perdoa os pecados desta mulher e ajuda-lhe, Senhor, a ser uma mulher abençoada e santa, ó Pai, para que o seu marido sinta o poder da luz ao lado dela, Senhor. Eu, eterno Deus, nada é impossível. Hoje, nesta hora, onde está esse homem, Senhor? Abençoa-lhe, ó Pai, através desta bebê, Senhor. Que esta gravidez, Senhor, seja uma gravidez abençoada por Ti. Foram vários esforços para ela estar grávida. O Senhor abençoou. Então protege não só o bebê, não só a mãe, mas também este pai que foi apanhado no vício, Senhor. Oh, Jeová, nós pedimos, pelo poder do Espírito Santo, no nome poderoso de Jesus, faça a sua vontade acontecer na vida dessas duas pessoas, porque na verdade, Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amados, estamos na reta final do nosso programa, mas como eu disse no início, há uma jovem que nós encontramos zimbabuana, Savana. Oh, ela tem mais uma canção linda, extraordinária. Mas aqui, eu quero vos dizer que a palavra de Deus e a sua promessa para o dia de hoje é o Espírito da Verdade. São João 14, versículo 15 a 17. Estou mesmo a correr, porque eu só tenho 2 minutos. Deseja saber o que é necessário fazer para ter o Espírito da Verdade sempre em tua vida? Presta atenção. Primeira coisa, tens que amar Jesus e guardar o seu mandamento. Essa é a primeira condição. Quer sentir o Espírito da Verdade para te proteger? Segura. O segundo, não tenha medo, solta-te e deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Bom, essas são rapidamente esta dica espiritual para deixar para ti. Enquanto isso, Filipe de Brito deixa a Savana extraordinária. Vamos deixar a canção linda.